Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República, professor Paulo Bonet. Cumprimento também os advogados presentes que hoje representam os réus, doutor Jair Alves Pereira, César Roberto Bittencourt, Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, Demóstenes Lázaro Xavier Torres, Elmar Novak, Matheus Milanês, Celso Vilardi e Paulo Amador Cunha Bueno, Andreu Farias, José Luiz Mendes e Oliveira Lima. Presidente, antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. Um país, e consequentemente sua Suprema Corte, só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país,
que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas, segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras. Publicidade e transparência que não encontram paralelo em nenhuma corte do mundo. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. A independência judicial constitui um direito fundamental dos cidadãos, inclusive o direito a todos de uma tutela judicial efetiva e ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça a sua função de guardião da Constituição e das leis. É um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do poder judiciário em defesa do país. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. Essa Corte vem e continuará realizando sua missão constitucional
e, em especial, nesse segundo semestre, realizará, e hoje iniciamos, o julgamento e as conclusões das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Sempre dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa e contraditório, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário. Aqui, presidente, na ação penal 2668, a ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, integralmente recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessões realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2025, em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público da União e com considerável prejuízo à vítima e deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. E em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações acima descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Essa denúncia foi por unanimidade recebida. Transcrevo no relatório, presidente, a ementa que faço rápidas observações, principalmente porque foram as teses todas apresentadas pela defesa. Na ementa constou a inexistência de impedimento, suspeição ou de parcialidade do ministro relator e dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. O plenário dessa Suprema Corte pacificou que as alegações das defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas. Item 2 da ementa, competência deste Supremo Tribunal Federal, por meio de sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, artigo 9º, inciso 1º, letra L do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Item 3, absoluto respeito ao devido processo legal, inexistência de nulidades nas investigações da denúncia e no próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038 de 1990. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material, de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de defesa, direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, direito aos recursos, à decisão imutável e à revisão criminal. Item 4, inexistência de nulidade no prazo simultâneo para a apresentação das defesas prévias do artigo 4º da Lei 8.038 de 90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo do acordo de colaboração premiada como regra até eventual recebimento da denúncia. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 10A da Lei 12.850, de 2013, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Inexistência de previsão legal para que a sustentação oral da defesa do colaborador naquela fase seja anterior aos demais denunciados. Item 5,
Inexistência de nulidade no oferecimento de 5 denúncias por núcleos de atuação pela Procuradoria-Geral da República. Inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade da ação penal às ações penais públicas precedentes. Impossibilidade de decisões contraditórias, uma vez que será o mesmo órgão julgador a analisar todos os fatos e as 5 denúncias oferecidas pelo Ministério Público. Item 6, amplo e restrito acesso a todos os elementos de prova que embasaram a denúncia. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, cerceamento de defesa inexistente. Inexistência de document dump. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que sistematicamente produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da Procuradoria-Geral da República quanto para as defesas de maneira idêntica e transparente com absoluto respeito ao devido processo legal. Item 8 da ementa do recebimento da denúncia, legalidade do inquérito 4.874 e da petição 12.100, reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 ações penais. Item 9, inexistência de nulidade, não caracterização de fishing expedition. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal pesca probatória. Todos os elementos de prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntada aos autos. Item 10, inaplicabilidade das regras do juízo de garantias em processos de julgamento do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e demais processos de competência originária dos tribunais, que devem observar os termos da Lei 8.038, de 90, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Item 11, legalidade e validade do acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada, firmado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid, foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador Mauro César Barbosa Cid em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados, devidamente constituídos em todos os atos. Item 12, competência constitucional e legal do Poder Judiciário nas colaborações premiadas. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objetos da colaboração, o ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para a permanência de validade da colaboração premiada, quais sejam regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados, adequação dos resultados da colaboração e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está
ou esteve sob efeito de medidas cautelares, ausência de coação ou nulidade. Item 13 da ementa do recebimento da denúncia, denúncia apta, presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstração nos autos de provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, deteriorização do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e do concurso material. Inexistência de inépcia da denúncia, que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo aos acusados a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício de seu direito de defesa. Justa causa para ação penal. Item 14, justa causa para ação penal, provas de materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria, produzidos de forma autônoma e independente da colaboração premiada pela Polícia Federal, além de outras provas corroborando as declarações do colaborador. Existência de justa causa para instauração da ação penal, analisada a partir de seus 3 componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia de elementos sérios e idôneos que demonstram a materialidade do crime e os indícios razoáveis de autoria. Recebida a denúncia por unanimidade, nesses termos da ementa, todo o material probatório relacionado à investigação foi disponibilizado aos ministros da primeira turma em 11 de março de 2025, em HD externo. Posteriormente, em 18 de 7 de 2025, novamente foi disponibilizado a totalidade, os ministros da primeira turma, a totalidade do acervo probatório, bem como as peças produzidas pela Procuradoria-Geral e pelas defesas por meio de link, de forma a facilitar a análise de toda a turma, como combinado com Vossa Excelência, Presidente. Também saliento que, em relação ao réu Alexandre Rodrigues Ramagem, em virtude da Resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados, e conforme decisão dessa primeira turma, decisão unânime dessa primeira turma, foi determinado o prosseguimento da ação em relação às infrações penais de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, em face da inaplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação aos crimes praticados antes da diplomação do réu como deputado federal. E foi determinada a suspensão parcial da ação penal 2668, com a consequente suspensão da prescrição, em relação aos 2 crimes imputados ao réu Alexandre Ramagem, praticados após a diplomação como deputado: o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e a deteriorização de patrimônio tombado. Também aqui no relatório que disponibilizei a Vossas Excelências, transcrevo a ementa. Em 11 de abril de 2025, determinei a citação e notificação dos réus, bem como determinei a manifestação dos réus delatados, agora sim, uma vez instaurada a ação penal, após o decurso de prazo concedido ao réu delator Mauro César Barbosa Cid. Todos os corréus foram devidamente citados, notificados e apresentaram defesas prévias no prazo legal. Em 30 de abril de 2025, rejeitei as preliminares arguidas pelas defesas dos réus, indeferi o requerimento de absolvição sumária formulado por Anderson Gustavo Torres e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, bem como afastei essa mesma absolvição sumária em relação aos demais réus. Deferi ainda a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, e em relação ao réu Anderson Gustavo Torres, determinei que indicasse qual a relação das testemunhas arroladas em cada um dos crimes imputados. Isso foi feito posteriormente e as testemunhas foram admitidas.
indeferir o pedido para oitiva de Silvinei Vasquez, arrolado pela defesa de Anderson Gustavo Torres, por Silvinei Vasquez figurar como corréu nos autos da petição 1200. E julguei prejudicado os requerimentos de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto de acesso aos autos e sua integralidade, uma vez que, conforme decisão unânime da primeira turma, todas as defesas já haviam tido amplo e integral acesso a todas as provas juntadas aos autos. Também determinei, a pedido da defesa de Anderson Gustavo Torres, determinei a expedição de ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral e à Diretoria-Geral da Polícia Federal para que informassem dados que a defesa solicitou. Também determinei à Polícia Federal que indicasse o melhor procedimento para que as partes tivessem acesso ao material apreendido durante as investigações e não utilizado pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia. Esse foi um pedido das defesas para que, eventualmente, pudessem analisar provas não utilizadas na denúncia, mas que tivessem, eventualmente, alguma relação com os fatos tratados. A Polícia Federal foi intimada, foi oficiada para fornecer a melhor maneira de acesso. Em 7 de maio de 2025, após a manifestação da defesa de Anderson Gustavo Torres, deferi o requerimento, como disse, que encaminhasse os relatórios elaborados por peritos criminais no período eleitoral para que a defesa pudesse fazer uma perícia. Determinei ainda que as defesas dos réus, e todos eles fizeram, indicasse quais os advogados regularmente constituídos para que assinassem termo de confidencialidade com menção expressa ao dever de sigilo quanto aos dados e pudessem receber autorização e o endereço do link externo para verificação de todo o material apreendido pela Polícia Federal. Aqui, presidente, ministra Carmen, colegas, explico a necessidade da assinatura do termo de confidencialidade, porque nesse material apreendido, nesse volume de material apreendido, que não foi utilizado pela Procuradoria-Geral para o oferecimento da denúncia, havia inúmeras conversas, inúmeras gravações que não tinham nenhuma relação com os autos, inclusive questões pessoais de muitas pessoas, por isso a necessidade de assinatura do termo de confidencialidade. Também em 7/5/2025, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução dessa ação penal com realização por videoconferência. As audiências foram realizadas por videoconferência sob a minha presidência e com a honrosa participação do eminente ministro Luiz Fux e, na verdade, no primeiro dia com a honrosa participação de todos os ministros dessa corte, acompanhado pelos advogados e, por parte da Procuradoria, pelo Procurador-Geral da República. Em sessões realizadas nos dias 19 de maio, 21 de maio, 22 de maio, 23 de maio, 26 de maio, 27, 28, 29 e 30 de maio e 2 de junho, foram das 82 testemunhas arroladas, foram ouvidas 52 testemunhas, sendo 5 de acusação, 47 testemunhas de defesa. Em relação a 2 testemunhas, a defesa juntou declarações abonatórias por escrito e eu homologuei os pedidos de desistências realizados pela acusação em relação a 1 testemunha e pelas defesas em relação a 27 testemunhas. Então, no total, foram ouvidas, repito, 52 testemunhas, com mais 2 testemunhas que juntaram por escrito, 54 testemunhas, sendo 5 testemunhas de defesa e 5 testemunhas de acusação, 4 testemunhas de acusação e 50 testemunhas de defesa. No relatório também eu cito nominalmente cada testemunha e o dia que foram ouvidas. Todos os depoimentos foram gravados em áudio e vídeo e disponibilizados nos autos no dia 3/6/2025.
Aqui também, por determinação do Código de Processo Penal, uma testemunha não pode ter o conhecimento, o contato com o que outra testemunha falou. Exatamente por isso, os áudios e vídeos de todas as testemunhas foram juntados após o término de suas oitivas. Em decisão de 26 de maio, a requerimento da Procuradoria-Geral da República, então no meio da instrução processual penal, por pedido da Procuradoria-Geral da República, determinei a instauração do inquérito policial para apurar a conduta deletiva do deputado federal Eduardo Nantes Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo, obstrução na investigação da infração penal que envolva organização criminosa, em virtude de coações e tentativa de obstrução à justiça realizadas em relação a essa ação penal 2668. Também no curso desse pedido, em virtude da tentativa de coação e obstrução da ação penal 2668, a pedido da Procuradoria-Geral, também determinei uma série de medidas cautelares. Entre os dias 9 de junho de 2025, às 14 horas, e 10 de junho de 2025, às 19 horas e 4 minutos, na sala de sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, foram interrogados todos os corréus, iniciando-se com o colaborador Mauro Cid e, na sequência, em ordem alfabética, os demais réus. Na mesma audiência do dia 10 de junho de 2025, encerrados os interrogatórios dos réus, determinei a intimação das partes para eventuais requerimentos e diligências complementares nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal e do artigo 10 da Lei 8.038 de 90, que rege o procedimento nos tribunais superiores. Os réus formularam requerimentos e diligências complementares e a Procuradoria-Geral da República informou não possuir diligências a serem produzidas. Em 17 de 6 de 2025, deferi o pedido para a realização de acariação entre o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, pedido esse formulado pela defesa de Braga Neto. E também deferi a pedido da defesa de Anderson Gustavo Torres a realização de sua acariação com a testemunha Marco Antônio Freire Gomes. Autorizei a juntada de documentos requerida pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, bem como autorizei a juntada de exames periciais a serem providenciados pela defesa do réu Anderson Gustavo Torres. Ainda a pedido das defesas, determinei que o comandante da Marinha do Brasil informasse a data que foi expedida a diretiva relativa à Operação Formosa 2021 e que Google do Brasil informasse os dados do responsável pela inserção da minuta de decreto do golpe em domínio público. Todos os requerimentos e diligências que foram deferidos durante a instrução processual penal foram efetivamente realizados. Assim como todos os pedidos deferidos a pedido da Procuradoria-Geral da República com o oferecimento da denúncia, também todos os pedidos deferidos foram realizados. Em relação às defesas, da mesma maneira, em respeito ao devido processo legal e à ampla defesa, todas as diligências e requerimentos que foram deferidos durante a instrução processual foram efetivamente realizados. E faço aqui uma relação dos pedidos e das diligências solicitadas pelas defesas. Em decisão de 18 de junho de 2025, um novo incidente no curso da ação penal 2668, em decisão de 18 de 6 de 2025, considerada a alegada violação dos termos de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid, determinei a instauração de inquérito em face de Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz e Marcelo Costa Câmara para apuração da suposta prática de crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, inquérito esse que tramita na Polícia Federal. Em 27 de maio
em 27 de junho de 2025, encerrada a instrução com a realização de todos os requerimentos e diligências que foram deferidos, aqueles que foram deferidos na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, determinei a intimação das partes para a apresentação das alegações finais. Sucessivamente, no prazo de 15 dias, Procuradoria-Geral da República, colaborador premiado e os réus. Na mesma data, todos os tribunais foram oficiados para encaminhar em 5 dias as certidões de antecedentes criminais dos réus para fins de informação do processo. Todas as certidões foram anexadas aos autos. Em 14 de 7 de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas alegações finais, pleiteando a procedência integral da ação penal, salientando os principais pontos da acusação. E aqui, presidente, tanto em relação à acusação quanto em relação à defesa, porque o relatório assim o exige, salientar os principais pontos, mas deixarei que os detalhes maiores, os argumentos maiores, sejam expostos tanto pelo Procurador-Geral da República quanto pelos advogados, uma vez que todos realizarão sustentação oral. Em relação à Procuradoria-Geral da República, os principais pontos da alegação final foram: 1. A estruturação e atuação de organização criminosa que teria ocorrido entre o período do meio do ano de 2021 e o início de 2023, com o claro intuito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constituídos, especialmente do Poder Judiciário. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. Afronta, afirmou a Procuradoria-Geral da República, a legalidade constitucional, teria por objetivo a permanência ilícita de Jair Messias Bolsonaro no comando do poder, com o intuito de enfraquecer as instâncias públicas em clara negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os poderes. A Procuradoria-Geral da República, em relação às preliminares suscitadas pelas defesas dos réus sobre incompetência para julgamento do feito, arguição de suspeição e impedimento, violação ao duplo grau de jurisdição e falta de acesso às provas dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que todas essas alegações já haviam sido superadas pela primeira turma desse Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia. Especificamente, em relação à alegação de defesa de Anderson Gustavo Torres, suscitando a nulidade do depoimento dos comandantes das Forças Armadas, sobre o argumento que teriam sido impropriamente induzidos na fase investigativa, a Procuradoria-Geral da República refutou a alegação, destacando que não houve qualquer irregularidade. Também em relação a alegação do réu Jair Messias Bolsonaro de nulidade da citação, uma vez que ocorreu durante a sua internação hospitalar, a Procuradoria-Geral da República rebateu a alegação, salientando a presença do réu em todos os atos da instrução e acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Ainda a Procuradoria-Geral da República alegou que a instrução processual reforçou a existência de todos os manuscritos, arquivos digitais, planilhas, discursos prontos e trocas de mensagens
sobre o plano de ruptura da ordem democrática que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal durante as investigações, como, por exemplo, o documento Operação 142. Da mesma forma, ressaltou a Procuradoria-Geral da República que as testemunhas ouvidas em juízo, principalmente os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, confirmaram que lhes foram apresentadas minutas que decretavam medidas de exceção e não se ajustavam às hipóteses constitucionais e de consequências impensáveis no Estado Democrático de Direito, assim como confirmaram terem sido, disse a Procuradoria-Geral da República, pressionados a aderir ao plano golpista, inclusive sofrendo ataques virtuais. A Procuradoria-Geral da República afirmou ainda em suas alegações finais estarem configurados os crimes de golpe de Estado e restrição do livre exercício dos poderes constitucionais. E quanto ao golpe de Estado, disse a Procuradoria-Geral da República, a materialidade delitiva foi comprovada pela sequência dos atos de ruptura com a normalidade do processo sucessório. A organização criminosa teria implementado narrativa enganosa visando descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, a partir do uso de recursos e agentes públicos e mobilizando integrantes das Forças Armadas do Estado brasileiro para prejudicar a livre manifestação da vontade popular, assim como para apoiar uma forma de gestão desvinculada do processo eleitoral após a derrota às urnas. A partir disso, a Procuradoria-Geral da República enumera as provas sequenciais e que, segundo o órgão acusador, confirmariam essa hipótese. Ainda a Procuradoria-Geral da República, em relação ao crime do artigo 359-L, passa a fazer uma cronologia a partir do dia 7 de setembro de 2021, de pronunciamentos na esplanada dos ministérios e na Avenida Paulista, inclusive salientando que o réu Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a animosidade contra o Poder Judiciário e seus integrantes. Ressalta ainda a Procuradoria-Geral da República que o protocolo da denominada representação eleitoral para a verificação extraordinária, questionando a integridade das urnas eletrônicas, com o intuito criminoso de intensificar a reação popular negativa em face da justiça eleitoral brasileira, consta nesses pronunciamentos. Afirmou ainda a existência de documentos sobre ações militares de monitoramento baseadas em plano de neutralização das autoridades públicas, a Operação Punhal Verde-Amarelo, o qual, afirma a Procuradoria-Geral da República, foi impresso nas dependências do Palácio do Planalto, visando restringir o exercício dos poderes constitucionais. Destacou ainda que o plano chegou ao seu ápice executório com a Operação Copa 2022 e que somente não foi concluído em virtude da não adesão do alto comando do Exército às minutas de exceção. Procuradoria-Geral da República cita a minuta do golpe, cita a participação do alto comando do Exército para impedir a concretização do golpe, descreve a execução do plano Punhal Verde-Amarelo, descreve as ações da denominada ABIN paralela para atingirem autoridades em exercício nos poderes constitucionais e, paralelamente, para enfraquecer o sistema eletrônico de votação e facilitar a deposição do novo governo, como também etapas executórias do plano para obtenção do golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República, também em suas alegações finais, afasta a aplicação do princípio da consunção ou absorção para os crimes previstos no artigo 359-L e 359-M do Código Penal, atentar contra as instituições e tentativa de golpe de Estado, uma vez que, afirma a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a ofensa simultânea aos bens jurídicos não afasta a ocorrência de dois crimes autônomos. Ressaltou que, apesar dos crimes estarem inseridos no mesmo capítulo do Código Penal e coincidam na função geral de tutela da ordem constitucional democrática, os objetos de proteção não se confundem, pois o artigo 359-L criminaliza a tentativa de abolir o próprio
Estado democrático de direito, mediante a restrição de exercício dos poderes constitucionais. Já o artigo 359-M criminaliza o ato de tentar depor o governo legitimamente constituído, mesmo que se mantenha ao menos formalmente a estrutura democrática. Também apresentou as provas que entende suficientes para as condenações pelos crimes de dano e deteriorização do patrimônio tombado, artigo 163 e o artigo 62 do Código, ambos do Código Penal, que foram um resultado final da empreitada delitiva ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023, salientando que nos atos antidemocráticos realizados no dia 8 de janeiro de 2023, os apoiadores do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, munidos de artefatos de destruição, avançaram sobre a Praça dos Três Poderes em marcha organizada. Os apoiadores invadiram o Senado Federal, invadiram a Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E efetivamente depredaram o patrimônio público com a finalidade de instalar um regime de governo alternativo decorrente da deposição do governo legitimamente eleito, bem como da abolição violenta do Estado democrático de direito. Afirmou que a materialidade ficou demonstrada com as imagens de destruição que marcaram a história nacional, bem como com o fornecimento de documentos que dimensionaram os danos referentes aos eventos de 8 de janeiro de 2023, documentos esses enviados pelo Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Em relação aos benefícios decorrentes do acordo de colaboração premiada celebrado pelo réu Mauro César Barbosa Cid com a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República afirmou que os benefícios devem ser aplicados com observância ao princípio da proporcionalidade, com análise da efetiva contribuição do colaborador para o esclarecimento dos fatos e o grau de lealdade demonstrado ao longo do procedimento. Alegou, portanto, comportamento contraditório do réu colaborador em razão de omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações, sugerindo a redução da pena a ser fixada em patamar mínimo e, por sua vez, a redução de 1/3 da pena imposta pela prática criminosa como benefício premial em razão da sua colaboração, e sugerindo o afastamento da concessão do perdão judicial, da conversão automática da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e também o afastamento da redução máxima de 2/3. E encerrou solicitando, requerendo a condenação de todos os réus pelos crimes imputados. Em 29 de setembro de 2025, a defesa do réu colaborador, Mauro César Barbosa Cid, apresentou as alegações finais, ressaltando em síntese, porque aqui também, novamente, o eminente advogado do réu colaborador detalhará, assim como o procurador-geral, nas sustentações orais, mas ressaltou em síntese que Mauro César Barbosa Cid firmou acordo de colaboração premiada por livre e espontânea vontade, sempre com orientação e acompanhamento de seus defensores, em todos os atos processuais em que foi intimado. Que o acordo de colaboração premiada preencheu todos os requisitos de validade, eficácia e efetividade, e como tal foi homologado e ratificado pelo colaborador e por essa Suprema Corte. Ainda alegou a defesa de Mauro Cid que, em que pese a defesa técnica discordar da acusação, ou pelo menos da capitulação atribuída pela Procuradoria-Geral da República quanto aos fatos narrados e sua autoria, não é possível afirmar que Mauro César Barbosa Cid não falou tudo o que sabia, muito menos que ele tivesse mentido ou omitido o fato relevante que tinha a obrigação contratual de falar. Alega ainda que a discussão sobre o documento referido pela Procuradoria-Geral da República como minuta golpista, narrada pelo colaborador, foi confirmada pelos 3 comandantes das Forças Armadas, General Freire Gomes, Almirante Almir Garnier e Brigadeiro Batista Júnior, bem como pelo réu Jair Messias Bolsonaro.
reunião, segundo a defesa, a reunião de apresentação dos considerandos também foi confirmada pelos comandantes das Forças Armadas. Alega ainda que, conforme esclarecido por Mauro César Barbosa Cid, as discussões materializadas nos considerandos surgiram após Jair Messias Bolsonaro sustentar a existência de fraude nas eleições, o que também foi confirmado por todos que participaram na reunião. Em relação à reunião do dia 12 de novembro de 2022, na casa de Walter Souza Braga Neto, a defesa de Mauro César Barbosa Cid alega não existir divergência sobre a sua realização, embora o réu colaborador não tenha participado efetivamente. A defesa ainda diz que, no que diz respeito à solicitação de dinheiro a Walter Souza Braga Neto, também não haveria controvérsia, havendo divergência tão somente em relação à sua efetiva entrega, uma vez que Mauro César Barbosa Cid afirma ter recebido uma sacola de vinho, enquanto Walter Souza Braga Neto nega ter entregado os valores. Ainda afirma a defesa que a Procuradoria-Geral da República, em uma linha muito tênue entre a realidade e a deslealdade processual, utiliza-se de todas as informações e provas colhidas a partir da colaboração premiada, ancorando nela a base de toda a sua acusação, sustentando ao final da instrução em suas razões que o colaborador não merece o prêmio ajustado no acordo. Afirma a defesa que, à luz da decisão proferida pelo eminente ministro relator em 23 de novembro de 2024, de forma clara e direta, teria sido reiterada a rigidez e eficácia do acordo de colaboração premiado firmado por Mauro César Barbosa Cid, e não há qualquer fato superveniente ou juridicamente relevante capaz de infirmar tal reconhecimento, e que seria inaceitável que o colaborador fosse agora surpreendido com um pedido absolutamente desarrazoado pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de revisar unilateralmente os benefícios pactuados. Afirma que nenhuma prova foi produzida em juízo contra Mauro César Barbosa Cid e nenhuma testemunha descreveu qualquer conduta típica dolosa, acessória ou contributiva do réu colaborador. Em 14 de agosto de 2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e por todos os réus, solicitei ao excelentíssimo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, a pauta para julgamento presencial da ação penal. Em 15 de agosto de 2025, o eminente presidente, ministro Cristiano Zanin, agendou o julgamento presencial da presente ação penal para o dia de hoje, dia 3 de setembro, dia 9 de setembro, dia 10 de setembro, dia 12 de setembro. É o relatório, presidente.